Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção do Enem, né? É uma questão tirada aí do Enem de 2012, tá certo? Vou estar aí considerando que é uma questão de proporção, tá? Lógico que envolve ali um pouquinho de razão, mas estou considerando que seja uma questão de proporção. E aqui as questões de acordo com a cor da prova lá do Enem, né? Tá certo? Então foram essas 4 cores, né, no dia da prova de matemática e a numeração de cada questão referente à cor da prova. E a questão, né, nos diz o seguinte aí: José, Carlos e Paulo devem transportar em sua bicicleta uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranja que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4, 4, 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que observar aqui o seguinte: são 3 pessoas que estão participando aqui, né, deste encaminhamento desta quantidade de laranjas. Segundo, percebam que está sendo dividido em 2 etapas. Então, como nós não conhecemos essa quantidade, a gente vai ter que utilizar uma incógnita, né, para representar essa quantidade. Só que, como está sendo dividido em 2 partes, para a primeira parte, né, que está sendo dita aqui, a primeira parte foi essa daqui, o elo de proporção, os valores que determinam essa proporção para José, Carlos e Paulo é 6, 5 e 4. Neste caso aqui a gente vai utilizar uma incógnita para gerar essa proporção. E na segunda parte, novamente eles seguindo essa mesma ordem, José, Carlos e Paulo, a ordem deles não muda, mas o que vai mudar é a proporção. Era 6, 5 e 4, agora é 4, 4, 2. Neste caso eu vou ter que utilizar uma outra variável para poder criar essa outra proporção. E aí depois disso eu vou comparar e descobrir quem foi que na segunda parte carregou a mais. São justamente essas 50 laranjas a mais aqui que vai carregar na segunda parte. E aí eu consigo determinar qual a quantidade de laranjas que os 3, né, transportaram na segunda parte. O que interessa é só a segunda parte, tá certo? Então vamos aí às nossas considerações para resolver essa questão, tá bom? Então, o que a gente vai levar em consideração? O que a gente vai levar em consideração na primeira parte é o elo de proporção 6, 5 e 4. Se você quiser já fazer direto, você pode fazer o seguinte, ó, José, 6, e eu estou considerando a letra K como a nossa proporcionalidade, né? A nossa variável para proporcionalidade. Carlos, 5K e Paulo, 4K, tá certo? Então, nós já temos aqui a nossa proporcionalidade aqui. Aí você olha assim, não, professor, mas a gente não teria que criar primeiro, né, essas razões, né? José está para 6, Carlos está para 5, Paulo está para 4, igual a K, que seria a nossa proporcionalidade. Mas perceba que se a gente fizer isso, a gente só vai estar perdendo tempo, porque depois você vai ter que pegar cada razão dessa e igualar com a letra K e fazer meio pelos extremos, e você vai chegar nessa parte aqui. Então, toda questão que cai, que envolve essa proporcionalidade, você pode pegar os valores da proporcionalidade e já colocar ele multiplicando aqui pela incógnita que você determina. E com isso você está ganhando tempo. E lembrem-se que as questões do Enem
o tempo é muito importante, né? Então, nós já temos aqui a organização da primeira parte. Falta a segunda parte. A segunda parte, a proporção mudou, 4, 4, 2. Como a proporção mudou, eu não posso usar essa incógnita K. Eu vou ter que mudar. Escolhe qualquer outra letra. Eu vou escolher a letra Q. Então, José ficou 4Q. Carlos também 4Q. E Paulo 2Q. Com isso, nós temos a proporcionalidade da primeira parte e da segunda parte. Lembrando que se você não faz direto assim, você novamente teria que organizar as razões, depois separar cada uma delas, mas você chegaria nessa consideração aqui do mesmo jeito. O que nós vamos fazer agora? Na primeira parte, nós vamos somar. Percebam que as incógnitas são iguais. E na segunda parte, nós vamos somar também. Então, somando aqui, 6 com 5, 11. 11 com 4, 15K. Tá certo? Então, nossa proporcionalidade aqui, 15K. Na segunda parte, 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10Q. Ok? E aí eu vou igualar esses dois termos aqui. Qual a consideração que eu devo fazer? Eu estou querendo encontrar a quantidade de laranjas que cada um levou na primeira parte ou na segunda parte. Lá o enunciado diz que é na segunda parte. Então, como é na segunda parte, eu vou querer isolar a letra Q. Por isso que eu coloquei o 10Q aqui primeiro. 10Q é igual a 15Q. Eu vou colocar a letra K em função da letra Q. Porque o que me interessa aqui é descobrir os valores na segunda parte. Se fosse na primeira parte, eu armava isso aqui o contrário. Então, eu ia trabalhar com Q em função de K, tá certo? Então, eu pego aqui esse 10 que está multiplicando, passo ele dividindo. E aí, a gente consegue dividir e encontra o valor de Q, que é 1,5K, dividindo aqui 15 por 10, tá certo? E aí, nós temos o valor de Q, o possível valor de Q. Lógico que a gente ainda está trabalhando com a constante. O que nós vamos fazer agora? Em cada um desses casos aqui, nós iremos substituir a letra Q por 1,5K e multiplicar para que ambos os lados fiquem com a mesma constante, no caso a letra K. Então, aqui é 4Q, é 4 vezes Q. Então, é 4 vezes, quem é Q? É 1,5K. 4 vezes 1,5 corresponde a 6K. Então, veja, na primeira parte, José transportou 6K. Na segunda parte, José continuou transportando também 6K. Ou seja, a quantidade de laranjas que ele levou na primeira parte e na segunda parte é a mesma. A gente não consegue, por enquanto, estabelecer quantos são, porque tem essa constante aqui. Tá certo? Mas a gente já consegue comparar. Já Carlos é 4Q, é 4 vezes 1,5. 4 vezes 1,5 corresponde a 6K. É a mesma coisa aqui, Só que se a gente comparar a quantidade de laranjas que Carlos levou na primeira parte ele levou 5K. E na segunda parte ele levou 6. Perceba que aumentou. E o enunciado lá diz assim, que na segunda parte, alguém, um dos três, levou 50 laranjas a mais. Se lá no enunciado diz que um dos três levou 50 laranjas a mais, o que a gente vai fazer aqui é comparar dos três quem aumentou. José eu sei que não foi, porque José ficou a mesma coisa. Carlos eu sei que aumentou, era 5, passou para 6. Se Paulo não aumentou, então eu já sei que quem levou as 50 laranjas a mais foi Carlos. Aí eu vou conseguir dar continuidade e descobrir quantas laranjas cada um levou. Vamos fazer o de Paulo agora. Paulo é 2Q, que é 1,5K. Então, substitui. Vai ficar 2 vezes 1,5K. 2 vezes 1,5 corresponde a 3K. Comparando aqui a quantidade de laranjas que Paulo levou, ele levou 4 na primeira parte, 4K na primeira parte e 3K na segunda parte. Veja que diminuiu. Da primeira para a segunda parte, diminuiu. Então, o único dos três que aumentou foi Carlos. Era 5, passou para 6. Então, quem levou essas 50 laranjas a mais foi Carlos. Então, agora eu vou pegar esse valor aqui de Carlos da primeira parte com a segunda parte e vou colocar esse 50 que apareceu aí.
E aí eu consigo descobrir quantas laranjas Carlos levou, consequentemente eu vou conseguir descobrir o valor da letra K. Bom, como é que eu vou organizar isso? Eu vou organizar da seguinte forma: 6K, que foi o que ele levou na segunda parte, é igual à quantidade de laranjas que ele levou na primeira parte mais 50. Porque na primeira parte ele levou uma quantidade. Na primeira parte ele levou uma quantidade, certo? Na segunda parte ele levou aquela mesma quantidade mais 50. Então esse 6K aqui, ele significa a quantidade de laranjas que ele levou na primeira parte mais 50. Então, essa quantidade de laranjas da primeira parte mais 50 equivale à quantidade de laranjas da segunda parte. Veja que quando a gente faz isso, a gente tem uma equação do primeiro grau. Aqui a gente consegue resolver e chegar no resultado. 5K positivo passa para o primeiro membro negativo. Vai ficar 6 menos 5. Vai ficar 1. 1K. Aí eu já coloquei direto aqui. Igual a 50, que é o que sobrou. Então, com isso aqui, a gente descobriu o valor da letra K. K equivale a 50. O que é que a gente vai fazer agora? É só substituir. Se você quiser substituir aqui na segunda parte, você vai encontrar a quantidade de laranjas que cada um levou na segunda parte. Se você quiser distribuir aqui, você vai encontrar a quantidade de laranjas que cada um transportou na primeira parte. O enunciado diz quantas laranjas cada um levou na segunda parte. Então, eu vou substituir aqui. 6 vezes K, 3 vezes K, 6 vezes K. É aqui que a gente vai substituir. Então, 6 vezes K. Quem é K? 50. 6 vezes 50, 300. Então, José levou 300 laranjas na segunda parte. Carlos, 6 vezes 50, 300. Carlos levou 300 laranjas na segunda parte. E Paulo, 3 vezes 50, que corresponde a 150. Então, Paulo levou 150 laranjas na segunda parte. Se o enunciado quisesse descobrir o total de laranjas, era só a gente somar. Mas o enunciado pergunta quantas laranjas cada um transportou na segunda parte. Então, 300, 300 e 150, tá certo? 300, 300 e 150 corresponde aí à nossa letra B, tá certo assim? Então, com isso aí, a gente chega à conclusão dessa questão aí de proporção do Enem de 2012. Espero ter ajudado, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.